A violência contra crianças e adolescentes é um problema que deixa marcas profundas na vida das vítimas e de toda a sociedade. Muitas vezes, ela acontece de forma silenciosa e quebrar esse silêncio é fundamental para garantir que esses direitos sejam respeitados. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre o papel do Conselho Tutelar, esclarecer pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente e discutir como a sociedade pode contribuir para a construção de um ambiente seguro. E para esta discussão, estamos recebendo Edlamara Water, conselheira tutelar. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite em nome do colegiado do Conselho Tutelar de Jacareí, agradeço a oportunidade. Edlamara, para a gente começar a nossa conversa, eu tenho um dado aqui que houve um aumento das denúncias de violências contra crianças e adolescentes em 2024, com quase 290 mil relatos. E isso representa um crescimento de 22,6% em relação ao ano anterior, 2023, segundo a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E hoje, quais são as maiores violações de direitos das crianças e dos adolescentes que você vê no seu dia a dia? Tem todo tipo de violações de direitos, da questão da educação, da questão da saúde, da negligência, no abuso do poder de família. Então, são formas de violência que chegam através de denúncia, que é encaminhada por conselho, para a gente apurar, verificar a situação através de notificação da família, para poder fazer uma abordagem inicial sobre aquilo que chega ao nosso conhecimento. E quando o conselho ele recebe uma denúncia desse tipo, como que funciona a atuação completa dos casos? Então, o primeiro ato é a gente notificar, porque chegam denúncias, a grande maioria dela anônima, através do canal Disque 100, ou mesmo quando ligam no conselho, e quando ligam no conselho até uma orientação que a gente faz, que é importante, que se utilize do canal do Disque 100, porque ele é mais abrangente. Ele vai uma cópia para a segurança pública, que é quem faz a investigação de situações que lá descritas que caracterizam o crime, vai uma cópia para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar. Então, o primeiro ato é essa notificação, que é uma atribuição do Conselho Tutelar, notificar para poder entender sobre aquela denúncia e conversar com a família. Então, notifica os pais para poder tratar sobre aquele tema e, na maioria dos casos, quando é denúncia anônima, as pessoas negam, mas muitas delas, elas confrontam também com notícias que chegam da escola, então isso acende um alerta. Quando existe essas duas formas de notícia que chega para a gente aplica medida de proteção. Então, as medidas de proteção são previstas no artigo 136 do ECA. Ele vai dizer que sempre que tem uma violação dos direitos que estão identificados no artigo 98, seja por ação ou omissão do Estado, é o primeiro violador, a família, que é o 2, ação, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou 3, em razão da própria conduta, a gente aplica medida de proteção que pode ser aos pais, que é o artigo 129, ou 101, diretamente ao adolescente ou a criança. São medidas conforme a situação, encaminhamento para uma assistência social, encaminhamento para um acompanhamento psicológico, aí é a saúde, é o social, é a educação. São serviços que estão ali dispostos para poder realizar os programas para buscar restituir um direito que se encontrava violado. E você falou sobre as medidas que vocês tomam com os pais, também com as crianças, e muitas vezes há a confusão, se o Conselho Tutelar ele é um órgão punitivo aos agressores ou se ele é apenas protetivo às vítimas, as crianças e adolescentes. Na verdade, o ECA ele veio em substituição ao Código de Menores, que tinha um caráter policialesco de punição. E o ECA não, ele é o contrário, ele é
É um estatuto que visa exaltar os direitos das crianças e adolescentes que são tratados como sujeitos de direitos, que eles são no estado peculiar de desenvolvimento, que precisa ter os seus direitos respeitados, o que não acontecia na época do Código de Menores. Então, naquela época, era um comissário de menores que tinha um perfil de recolher crianças que às vezes estavam na rua brincando, ou crianças de famílias mais vulneráveis. A carência econômica, financeira, enfim, era motivo para se levar a criança, retirar da família, a pretexto de uma proteção que era uma violação de direitos. E por conta dessas violações, existia um movimento para que fosse reconhecida a criança e adolescente como sujeitos de direito. E aí, naquele momento, era o juiz sozinho que decidia, sem um amparo técnico profissional, né, para suas decisões, e as crianças eram colocadas em instituições, na época FEBEMs, né. E, na sua opinião, o que a população precisa entender a respeito do papel do Conselho Tutelar na sociedade? O papel é um papel muito importante, porque quando a gente zela pelo cumprimento do direito, a gente entrega para a criança e adolescente aquilo que no passado era retirado. Então, o papel ele é muito bem definido no ECA, né? Ele estabelece, o artigo 136 diz o que é o papel do Conselho Tutelar. Muitas das ações que existe muito mito, existe muitas distorções, acreditando que tudo que envolva criança e adolescente vai ser uma atuação do Conselho Tutelar, quando não é uma verdade, porque, primeiro, o Conselho Tutelar não é um serviço, né? Para ser conselheiro tutelar, o ECA estabelece 3 requisitos, o artigo 133 traz reconhecida idoneidade moral, ser maior de 21 anos e residir no município. Então não requer da pessoa que se candidata ao pleito ter uma profissionalização. Embora uma profissionalização contribua, sim, mas quando ele está no exercício do Conselho Tutelar, está atuando como conselheiro, ali ele não vai colocar em prática, né, o conhecimento dele, se for um psicólogo, for um assistente social, se for um advogado, qualquer atuação profissional que ele tenha, ali não vai estar no exercício. Por isso que é um serviço que ele vai requisitar os serviços e para ser executados pela segurança pública, pela saúde, pela educação, pela assistência social, pela previdência, enfim, justamente por não ser um serviço. E essa confusão existe muito quando, por exemplo, crianças que estão vendendo no comércio ou praticando mendicância, as pessoas ligam no conselho acreditando que o conselheiro vai sair fazer uma abordagem. Não, isso é um programa, é um trabalho social. As pessoas estudaram para isso, elas têm uma qualificação para isso, elas têm técnicas para fazer essa abordagem e entender por que a criança está naquele contexto e verificar quais são as necessidades, né, o que a família precisa. Enfim, levar noções de cidadania para aquela família que eventualmente está no momento de fragilidade social ou não tem conhecimento dos seus direitos, para que aquilo não aconteça. Não é a criança que vai prover a família, mas a família proporcionar condições e o Estado contribuir nessa evolução de proporcionar condições para a família educar seus filhos. As crianças e adolescentes precisam ser educados na família, o que não acontecia no passado. Entendia-se que tirando da família e colocando na FEBEM, pelo fato da carência, por exemplo, seria algo que ia beneficiar a criança quando era uma violência, inclusive institucional. E muitas pessoas já ouviram na infância aquela frase, né? Vou te levar para o Conselho Tutelar, vou chamar o Conselho Tutelar, trazendo a ideia de ser algo ruim, né? E como que a gente pode tirar essa ideia da cabeça, principalmente das crianças, que têm essa ideia de ser algo punitivo, ser algo ruim? Como que vocês podem explicar isso para as crianças e adolescentes? Sim, isso é triste porque é um desserviço, né? É aquela ideia muito enraigada
no imaginário das pessoas de que o conselheiro tutelar é a mesma pessoa que o comissário de menores, que tinha essa postura, essa conduta de retirar mesmo. Então, pelo desconhecimento, as pessoas ainda trazem essa noção equivocada de que o conselho tutelar, né, é um órgão punitivo, quando não, é um órgão de proteção. E a gente precisa divulgar, né, essa divulgação, a gente precisa levar a efeito para que quebre, né, essa impressão equivocada de que o conselheiro tutelar vai atribuir punição, e as pessoas ligam, as mães falam que eu trouxe meu filho aqui para você dar um susto, só se for assustar, eu sou tão feio que eu vou assustar, só se for para esse fim, mas não é esse o perfil. As pessoas não conhecem o que é, mas é um dever nosso, né, e de toda a sociedade que tem conhecimento, propagar e divulgar, que é justamente o contrário, é órgão de proteção. E você falando que toda a sociedade, né, deveria saber que é um órgão de proteção, quais canais existem hoje aqui em Jacareí para qualquer cidadão poder denunciar casos de violência contra os menores? Então, o Disque 100 é um canal nacional, né? É uma via de se fazer a denúncia, o anonimato é preservado e pode-se também fazer pessoalmente, comparecendo à sede, que é na rua Lamartine de la Mare. Pode-se também ligar no Conselho Tutelar, mas eu reforço a fala de que o Disque 100 é o melhor canal por conta de já antecipar para os órgãos que precisam de atuação e de investigação. Por exemplo, a polícia vai uma cópia para a segurança pública. E me explica, a gente estava falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, você até citou alguns pontos, de que forma que o ECA ele norteia a atuação do Conselho Tutelar? Ele norteia com o que dando as diretrizes do que é o papel de cada um. Por exemplo, o artigo 88 do ECA, ele estabelece quais são as políticas públicas que precisam atuar. Segurança pública, assistência social, educação, defensoria pública, saúde. São instituições que precisam se conversar entre si. Para quê? Para que a população tenha um acesso direto. Não prescinde do Conselho Tutelar aplicar medida de proteção, mas sim as pessoas buscam esses serviços. O Conselho entra quando o serviço de alguma forma é negado, ou a oferta é uma oferta irregular, então cabe ao Conselho, que é um órgão não jurisdicional, fazer essa ponte para tentar restabelecer. Quando não consegue, aí é só através do judiciário mesmo. A pessoa vai ter que buscar ou a Defensoria Pública, o Ministério Público, para, através de uma ação judicial, ter uma determinação do juiz para conseguir algum direito que esteja violado. E existem alguns pontos do ECA que são pouco conhecidos e que merecem ser reforçados? A questão de fiscalização, por exemplo, que aí eu trago como distorções que existe, o Conselho Tutelar, e eu falo sempre Conselho Tutelar porque a atuação é colegiada, não é um conselheiro tutelar, mas sim os 5. Cada município contém um Conselho Tutelar, composto por 5 membros para formar um colegiado. Aqui em Jacareí sou eu, a Isabel, o Wagner, a Paula e o Benedito. Somos nós 5. E aí o colegiado é que define as questões que precisam ser decididas. Então, o conselho ele vai precisar de uma decisão de todos, e a decisão que o colegiado chega ali, ela só pode ser revertida pelo juiz. Então, quando a gente aplica uma medida de proteção, às vezes as pessoas acreditam que a gente vai ver que o acolhimento institucional é o melhor lugar para uma criança que esteja sofrendo violência doméstica, por exemplo, ou negligências reiteradas. Mas não, existem alternativas como um afastamento. E o afastamento do lar não significa
aplicação da medida do acolhimento, que essa é uma decisão que cabe à sua autoridade judiciária. Mas a gente precisa de um suporte técnico, né, do assistente social, do psicólogo, noticiando, através de relatório, que a família, apesar dos trabalhos realizados, está desprotetiva. Então, para que a criança saia daquele ciclo que não está obtendo resultado com os trabalhos, é preciso que o Conselho Tutelar tome uma medida, aplique uma medida de proteção, que muitas das vezes não vai ser a que as pessoas imaginam, que é o afastamento do lar para colocação em instituição, que também acaba sendo uma violência, sendo que precisa explorar na família pessoas que tenham condições de recepcionar aquela criança ou adolescente. Porque a ideia é justamente manter na família o que não acontecia no passado. Retirava-se da família e colocava em instituição o que era uma desproteção, o que era uma violação de direito. Hoje o trabalho é no sentido de se manter na família e trabalhar a família, aquelas fragilidades que acontecem que levam às violações de direito. E existe um mito que falam que o ECA tira a autoridade dos pais, né? E como responder a esse tipo de crítica? O ECA não tira a autoridade de pai. O ECA ele estabelece direitos. E existem meios de educar filhos sem prática de castigos físicos. A violência acaba sendo estrutural, vai passando de geração em geração, acreditando-se que o castigo físico é uma maneira de educar, quando é uma violência sobre a criança e o adolescente. O diálogo, a conversa, o castigo, um castigo que não seja humilhante, proporcional, são meios de se educar o filho que tem a previsão legal, né? Eu não preciso me valer de chineladas, de palmadas para educar o filho, porque isso aí só demonstra que eu não tenho capacidade de dialogar com meu filho e educar da maneira correta. E não se ensina nada batendo em filho, pelo contrário, né? Gera traumas que, com o tempo, na vida adulta, de alguma forma vai afetar a vida dessa pessoa. E a gente ouve, eu apanhei a vida inteira e tô aqui vivo, sim, tá vivo, mas tem crianças que apanharam e acabaram sendo mortas, inclusive. Então não pode banalizar esse discurso dizendo que o castigo, o bater, não leva a nada. Eu apanhei, estou viva, mas tem quem apanha e morre, e tem também pessoas que estão vivas, são adultos traumatizados, cheios de problemas psicológicos, sem se atentar que são consequências daquilo que ele recebeu na infância. E, na sua opinião, atualmente o ECA é colocado em prática em todas as suas dimensões? Ele tem muito a ser explorado ainda. O ECA são 35 anos dele e, conforme eu disse, tem muito a ser estudado, né? A capacitação de todos do sistema de garantia de direito precisa ser continuada, e para que todos entendam como que é o ECA, porque às vezes a pessoa pega um artigo e quer reduzir toda a legislação que foi trabalhada a várias mãos, né? Foi através de um movimento, quer dizer que ele veio para prejudicar quando ele veio para proteger. Então o ECA ele tem sim que ser estudado por todos e ser mais divulgado para justamente cortar, né, romper essa distorção de que ele veio para tirar a autoridade de pais. Não, ele veio com a autoridade dos pais, que precisam sim colocar regras e limites, mas que eles precisam ser colocados de maneira que não viole direito de criança e adolescente, como muitas vezes acontece ainda hoje. Edilamar, a gente vai para um breve intervalo e já a gente continua a nossa conversa. Tá. O TCE vai para um breve intervalo e no próximo bloco continuaremos nossa conversa a respeito do funcionamento do Conselho Tutelar e falaremos também sobre os tipos de violência. Não saia daí!